Boa noite, irmãos. Shabbat Shalom. Como a gente disse, hoje não foi possível, estar na praça, mas estamos fazendo aqui uma palavra, para a glória de Deus, aqui no, depois pro Facebook e pro YouTube, aqui, indoor, que a gente brinca, em casa. Bom, fazer algo hoje que em quase 3 anos de ministério a gente nunca fez, que Deus fortemente falou em nossos corações para rebater algo que eu vi ainda assim mais cedo sobre um pregador, o que ele estava dizendo, que esse pregador é o tal do reverendo, é o título que eles dão para ele, Augustus Nicodemos, um guia, de pastor, um líder religioso evangélico, presbiteriano. Eu vi um vídeo dele e o vídeo era como se fosse uma sabatina, uma entrevista, e aí o entrevistador, também deveria ser algum congresso, alguma coisa de religião, perguntou para ele o que ele achava do porte de armas, das armas, do uso das armas. E ele respondeu, que ele no Brasil não tem, porque a lei civil dificulta demais, mas se fosse mais fácil ele teria. E se fosse preciso alguém roubar, ele se sentir ameaçado, ameaçado a família, a esposa, os filhos, ele mataria o ladrão, ele não daria o tiro para acertar na perna, mas e sim no meio dos olhos, mataria com toda a convicção. E ainda afirma fortemente, e aí que é onde a gente vai chegar, que a Bíblia apoia essa decisão. Amados irmãos, que seja raca, ou seja, que esse que diz isso aí, esse desmiolado, como no aramaico diz, seja anátema, seja o quê? Uma abominação aos olhos de Deus o que ele disse. Isso é maluquice, isso não está na Bíblia. E ele afirma sobre o quê? O ponto dele. Sobre 2 pontos a fala dele. Primeiro que está em Êxodo 22:2. Ele diz assim: se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Ótimo, então se o ladrão vir você matar ele, você não vai ser culpado diante de Deus e diante dos homens, Aqui mais especificamente diante de Deus. Ora, então, se o ladrão entrar, eu tiver uma arma, eu matar o ladrão, tudo bem para Deus. Irmãos, por favor, se a gente for ler a Bíblia desse jeito, num catado de coisas, a gente faz o que a gente quiser, não só com a Bíblia, como com o Corão, como com o Bhagavad Gita, como qualquer livro de qualquer religião sagrada. Meu Deus, esse cara é um maluco. Se um dia esse cara teve em Cristo, e muitos irmãos dizem que teve em Cristo, esse cara não está pregando mais Cristo faz tempo, meu irmão, com esse tipo de fala. Vá para o verso 3 de Êxodo 22, que ele leu 2. Continua a leitura. Por que esses guias cegos catam e fazem uma seletividade da Bíblia onde os convém? Por que eles não lêem a Bíblia inteira? Eu fico com o zelo do coração das coisas de Deus em explosão, porque isso fere a nossa fé cristã. Fere. Olha o versículo 3. Se, porém, vou ler de novo 2. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue. Ao 3. Se, porém, ou seja, uma condição, já havia só quando tal se deu, quem o feriu será culpado de sangue. E ainda continua. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Aqui, vocês vão entender por quê. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu fruto. O que está querendo dizer? Se tiver sol, meu amigo, se tem luz, você viu que o cara estava te roubando, você não precisava ter ferido o ladrão. Apenas isso. E o ferimento naquela época não era ferimento a bala, meu irmão.
É um ferimento, muitas das vezes, que se o cara vai furtar você, ele vai de mão limpa, você vai dar um tiro na boca dele. Ah, mas ele foi armado, ele ameaçou minha família. Ah, não sei o quê. Tudo isso é uma sana pro ódio que esses caras estão pregando. O texto é muito claro. Se for de dia, você tá vendo que ele furtou e você ferir ele e ele morrer, você é culpado de sangue. Aí ele diz, mas é à noite, o pastor lá diz. À noite, à noite. À noite, naquela época, não tinha luz, eles usavam candeias, que mal dava para você ver 5 palmos na frente de seus olhos. Você nem sabia se o cara estava te roubando ou se o cara era uma pessoa da tua família que está dentro de casa. Mas, hoje, nós com luz, com tudo, vamos dar medida desproporcional? Jesus disse para a gente virar a face, meus irmãos. Não é desse jeito que o evangelho é feito. E aí, outra argumentação dele está lá em Êxodo 20. Ele diz que não matarás, Êxodo 23. Na verdade, foi traduzido mal. No hebraico diz, não assassinarás. Que assassínio, né, no sentido de um assassino doloso, premeditado, né, e tal. Tá, vamos aceitar essa premissa dele como verdadeira. Ele está querendo dizer o quê? Que Êxodo 20 é verdadeiro, que não assassinarás. Mas se eu matar em legítima defesa, ótimo. Bom, então, já que é verdade isso, por que o senhor Augusto Nicodemos negligencia um pouco atrás o que está escrito? Porque ou é tudo ou é nada. O evangelho não pode ser metade. Ou seja, há muita gente ignorante do evangelho, sim, mas esse não, porque conhece o evangelho, sabe pelo menos o que está escrito. Isso aí Deus está vendo, essa mácula, essa seletividade bíblica. Ai, 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 ai! Senhor que dissipa as mentes, os corações e charlataniza o evangelho verdadeiro. Olha o que está escrito lá, se é verdade que não matarás, também é verdade que lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu servo, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o animal, nem os forasteiros da tua porta para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, o que há neles. E ao 7º dia descansou. Por isso Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, se é uma coisa, é a outra. Agora, se ele diz que uma é verdade e a outra é mentira, logo ele serve a 2 senhores. Cocheia entre Yahweh, entre Deus de Israel e Baal. E não há como, tá? Bem e mal estão divididos. Baal e Deus também. Então, ele tem que escolher. Se é Baal, vá a Baal, como Elias diz, né, aos profetas, né, de Baal. Agora, se Deus é Deus, venha para Deus. É muito engraçado o que esses caras dizem. Mas eu vou dizer para vocês, é muito claro o que está escrito no Evangelho. Toda a Bíblia é o seguinte, ainda na lei, a gente vai lá para Deuteronômio 6, 5. Faço isso com zelo da parte de Deus e não com orgulho de desbancar a argumentação de alguém que se diz tão conhecedor e tão autojustificável no seu conhecimento que negligencia as verdadeiras palavras da Escritura. Está escrito lá, Deuteronômio 6,5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso foi o que Jesus disse também lá no Evangelho. E ele disse mais, irmãos. Ele disse mais. Ele disse o seguinte, em Levítico 19:18, escrito aqui ainda na lei, o que Jesus também replicou lá nos Evangelhos. Não te vingarás nem guardar ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui falando do irmão da mesma nação. Mas essa sanha do ódio que esses pregadores que se dizem cristãos, mas na verdade acabam sendo muitos outros professadores de doutrinas de homens, como o calvinismo, se ele quer seguir o calvinismo, realmente é isso o que Calvino pregou. O amor ao dinheiro, né, às realizações materiais,
a predestinação e um Deus que predestina ao seu bel prazer. Isso sim, agora não. Ele diz que é em nome de Deus, em nome do Evangelho. E aí nós não podemos aceitar. Porque lá em Mateus, no Sermão do Monte, Mateus 5,44, a gente vai ver que Jesus vai além do que estava escrito em Deuteronômio 6,5 e em Levítico 19,18. Lá em Mateus 5, o versículo 44 vai muito além do que a lei já estava preservando, do que a lei já estava descrevendo. Diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Orai, meus amados, orai, não é matai. Mas era em legítima defesa. Esse é o evangelho verdadeiramente falsificado que não gera bom fruto. Gera só mau fruto, discórdia, repressão, a verdadeira mente em Cristo. Não, não, não. Não, não e não. Que seja anátema essa falsidade que eles estão pintando como evangelho. Porque, meus irmãos, é muito claro. Se a gente vai para 1 João 4,12, olha o que vai dizer 1 João 4,12. Vai dizer o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Amor, amor, amor. A religião cristã é conhecida como a religião da paz, do amor. O próprio Gandhi tinha uma admiração pela figura de Cristo. Outros, né, estudiosos, né, e líderes Krishna, hindus, né, e de outras religiões, Sikh, têm uma profunda admiração pelas coisas de Cristo. Que no mínimo, crendo ou não crendo, meus amados, no mínimo, você crendo que ele é ou não o Messias, mesmo que você não creia que ele é o Messias, você lendo a Bíblia, você vai chegar à conclusão que ele é mais elevado moralmente do que a média de todos nós. Então esse é o mínimo que a gente tem que fazer. Agora, para fechar, meus amados, para fechar o que eles amam falar Paulo, vamos citar Paulo, porque esses arrogantes já têm dissipado a fé de muitos, mas logo vem a hora, e já é agora, que Deus está abrindo os olhos das pessoas. Romanos 12, a partir do 9, diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo. Não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, e abençoai e não amaldiçoeis. E não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, como esses que falam. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Lembre-se disso, Sr. Augusto Nicodemos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, como lá em Mateus 5,44, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amados, o que eu estou falando isso? É porque a postura do cristão não pode ser a postura do ódio. Isso não quer dizer passar a mão na cabeça do ladrão,
aprovar o que o ladrão faz, o que o estuprador faz, de maneira alguma. Mas pelo contrário, Deus vai dar vingança. Deus vai dar vingança. Não vos vinguem, não guardai ira dentro dos vossos corações, porque senão a mácula não deixa Cristo entrar no coração de vocês. Amados, amai-vos uns aos outros, amai-vos e não odiai-vos. Esqueçam esses cegos pregadores, porque é muito simples. O que está falando em Mateus, se eu não me engano agora, se não vai me falhar a memória, 15, 14, espero que não falhe a memória, exatamente, deixai-os, são cegos, guias de cegos, ora se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco, ambos na cova. Este que fala e falou isso é cego, porque dissipa e macula o verdadeiro evangelho, que não é o evangelho de Abraão, Isaac, Jacó, né, de Jeremias, de Moisés, de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, de Amós, de Zacarias, de Pedro, Paulo, João, Lucas, Mateus, Marcos, todos esses. E Policarpo, aqueles que vieram da igreja da Ásia Menor, que continuaram guardando os mandamentos de Deus, continuaram seguindo a Cristo com o coração inclinado a toda a palavra de Deus, sem acepção de palavras e sem acepção de pessoas, gregos e judeus, né? Ou seja, gentios e judeus, todos unidos, um só, como Paulo diz, em Cristo Jesus. Pelo amor, eles tiveram a união em Cristo, não pelo ódio. Eu digo para vocês, o cego não pode guiar outro cego. Então, vos espertem. Aqueles que apoiam algumas coisas, aqui a gente não está falando de política, nunca citamos sequer o nome de um político aqui, não vai ser hoje também. Mas é aquela pregação do bandido bom ao bandido morto, do ódio ao negro, ao pobre, ao que professa outra fé, ao que tem uma opção diferente da sua em qualquer sentido, sexual que seja. Meus irmãos, amai, 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 porque só existe um justo juiz, o verdadeiro e único, Tiago diz, Deus. Nós não somos juízes, nós somos réus. Amai para que as pessoas amem mais e através do amor em Cristo se aperfeiçoem e encontrem o Messias segundo a Escritura Sagrada. É esse o recado que Cristo nos deu. E é esse o recado que eu passo hoje, Alexandre, do Bíblico, não em meu nome, mas em nome de Cristo Jesus. Porque aquele que amou, ele amou até o fim, até a morte de cruz, em Filipenses diz. Ele poderia ter saído da cruz e ter matado todo mundo ali. A vingança tem hora, a vingança é o dia de Cristo. Vós, eu, ninguém tem direito de fazer vingança com as próprias mãos. E ainda assim que nos roubarem, nos matarem, nos estuprarem, se nós tivermos Cristo no coração, no último dia, nós ressuscitaremos. Ninguém ora para que a família seja estuprada, morta, decapitada, para provar sua fé em Deus. Isso é maluquice desses, com certeza. Mas alguns pacificamente no meio do Iraque, no meio da Síria, o Estado Islâmico dominando a área, se mantiveram fiéis, ainda crucificados, estuprados, decapitados, mantiveram a fé e não levantaram a mão, mas oraram, cantaram, abençoaram o inimigo. Esses vão alcançar o reino dos céus, meus amados, tenho certeza disso. E outros, se Cristo quis pela verdade do Evangelho, foram preservados o fio de cabelo até de todos os seus familiares no meio da desordem do Estado Islâmico. Acreditem. Nós assim seguimos na verdadeira fé em Cristo Jesus, segundo todas as Escrituras, e não segundo as doutrinas de homem, não segundo Calvino, não segundo Justino, não segundo qualquer um que fale em nome de si mesmo, mas em nome do Cristo Jesus, que logo volta. É o que eu oro e eu peço pela bênção na vida de vocês, na minha, ore por nós, em nome de Jesus. Amém.